A cooperação entre os dois países também esteve no centro da conversa. Je viens de rencontrer Ses Excellences, Monsieur le Président, pour renforcer les liens, les relations entre. Eu vim encontrar o Presidente da República para reforçar a linha de relação entre São Tomé e Príncipe e a Turquia. São Tomé e Príncipe é fiel à sua independência e a Turquia é um país que tem muito respeito pelas democracias dos outros países. Eu penso que o povo de São Tomé e Príncipe deve lutar para melhorar o seu nível de vida e nós iremos fazer de tudo para que isso aconteça. As áreas de cooperação, segundo Farouk, já estão definidas. A posição de São Tomé é uma posição São Tomé e Príncipe tem uma posição estratégica e logística. Iremos cooperar sobretudo no domínio econômico, água potável, energia e construção civil. A partir de hoje será o tempo de trabalho, tempo de agir e cooperar. Pour le bénéfice de la communauté de São Tomé et Príncipe. Novos embaixadores da República Popular Democrática da Coreia e da Turquia em São Tomé e Príncipe, acreditados pelo Presidente da República. A Pocilga de Generosa foi escolhida para o lançamento do projeto de inseminação de porcos. O projeto é financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, com a comparticipação do governo são-tomense. Este é um momento ímpar na história da pecuária em São Tomé e Príncipe. Foram as palavras do diretor do projeto de apoio ao desenvolvimento da pecuária na cerimônia de lançamento do projeto de inseminação de porcos. Hoje nós vamos dar o arranque de uma técnica muito importante para o desenvolvimento da pecuária. Esta atividade resulta, dentre outras atividades, do projeto de apoio ao desenvolvimento da pecuária, projeto esse financiado pelo donativo do Banco Africano de Desenvolvimento, com a comparticipação do governo santomense. Esse projeto compõe-se de 3 componentes. A componente que é reforço de capacidade, que tem a ver com a capacidade tanto institucional, que abarca os quadros técnicos públicos e capacitação dos beneficiários, quer do ponto de vista de formação e também das técnicas da atividade pecuária. A componente B, que tem a ver com o melhoramento da produtividade e também da transformação dos produtos de origem animal e sua comercialização. É nesta componente em que surge o programa de melhoramento genético e hoje nós vamos dar início à atividade de inseminação artificial. Gostaria, em primeiro lugar, salientar que o projeto de pecuária, que se encontra na segunda fase da sua implementação, tem como objetivo, no âmbito de esforço concebido pelo BAD e pelo governo, que é no sentido de, em primeiro lugar, proporcionar um apoio institucional no quadro do projeto, que, no fim deste mesmo projeto, a Direção-Geral a Direção da Pecuária possa realmente beneficiar de todo um conjunto de informações, de todo um conjunto de tecnologia, todo um conjunto de formação e know-how que permita que a direção da pecuária possa dar continuidade às ações que foram outrora concebidas no quadro da primeira fase e atualmente na segunda fase. Para o governo, este projeto irá contribuir para a melhoria da qualidade de produção animal em São Tomé e Príncipe. Com o propósito de se melhorar a produtividade das espécies pecuárias locais, e melhorar-se igualmente a capacidade técnica dos criadores nacionais e, deste modo, permitir uma melhor utilização dos recursos zoogenéticos em todo o espaço nacional, estamos cientes de que o lançamento oficial das técnicas de inseminação artificial para espécies suína e bovina irão contribuir significativamente para um aumento e melhoria da qualidade de produção animal em São Tomé e Príncipe. E estamos certos também que o desenvolvimento deste programa poderá contribuir significativamente para aumentar a produção de proteína animal
e, consequentemente, melhorar a dieta alimentar, como também fixar a população do meio rural, reduzindo o desemprego e a pobreza no meio rural. Para o efeito, está no país um médico veterinário belga para a capacitação dos técnicos nacionais. Nesta cerimônia de lançamento, fez-se também a entrega de galinhas aos criadores de algumas comunidades do norte do país. Jovens militares das Forças Armadas e da Marinha foram promovidos a oficiais e sargentos, uma promoção que permite a integração do grupo no quadro das Forças Armadas. Após 2 anos de formação, os militares aguardavam atentamente pela chamada do seu nome na lista dos promovidos. Depois da confirmação do nome, é feita a alteração da patente dos mesmos. Primeiro a dos oficiais e só depois a dos sargentos. Por fim, e não menos importante, todos os recém-nomeados fizeram o juramento da pátria. Juro por minha honra, como cidadão santomense e como sargento do Exército, cumprir as ordens e deveres militares de acordo com as leis, os regulamentos, contribuir com todas as minhas capacidades para os prestígios das Forças Armadas e servir a minha pátria em todas as circunstâncias e sem limitações, mesmo com sacrifício da própria vida. O percurso foi longo, né? Eu faço parte das filiais das primeiras meninas a entrarem para o Exército em 2006. Depois, em 2007, participei no curso de oficial miliciano, mesmo cá em Santo Tomé. E durante esse percurso, depois do curso, tive que cumprir os 4 anos, né? Que como aspirante do regime obrigatório. Depois lá veio a oportunidade que eu poderia ou continuar no Exército, contrato, ou ir para casa. Se eu só podia fazer curso para o quadro permanente, então eu fiz. Agora eu sou oficial de quadro permanente de Santo Tomé e Príncipe. Vou fazer carreira militar. Durante esse curso foi, no princípio, um pouco difícil. Um pouco difícil isso porque englobava muitas cadeiras, muitas disciplinas, teórica e prática. Durante esses tempos, tive que esforçar muito, um esforço muito dobrado, com a ajuda dos camaradas, do curso de CFS, CFO, os professores. Chegamos ao fim a este curso, onde sinto-me muito orgulhoso porque este pode ser o primeiro e último a nível de Santo Tomé. Então, isso é o maior orgulho que eu sinto em ser um sargento de quadro com conhecimentos que é para transmitir futuramente. Em dia de celebração, a mensagem transmitida é de esperança e de confiança no futuro. Mas é necessário lembrar aos militares recém-promovidos das dificuldades económicas que o país atravessa e que também afeta o setor das Forças Armadas. Hoje é um dia de grande importância para a instituição militar. Neste importante ato, jovens militares assumirem o compromisso de honra de servir Santo Tomé e Príncipe e os santomenses, passando a integrar os quadros permanentes das Forças Armadas. É este sangue novo que alimenta e dá pujança regeneradora a uma instituição nacional. E é também um novo alento para dar forma ao projeto de mudança que há de fazer a instituição mais eficaz e melhor preparada para garantir a liberdade e a segurança dos santomenses. Num dia que é de festa, perante estes jovens, oriundos de todo o país, a mensagem que pretende deixar só poderia ser de esperança e confiança no futuro. No entanto, é avisado não esquecer os tempos difíceis que vivemos. As limitações orçamentais e o amplo processo de reformas que está em curso nas Forças Armadas e na sociedade em geral têm importantes reflexos na nossa atividade. Nessas circunstâncias, aumentam as exigências e as expectativas das pessoas relativamente ao papel das forças de defesa e torna-se mais difícil cumprir a complexa missão que nos está cometida. Cumpre-nos encarar todos esses obstáculos como um desafio e dar o melhor de nós para todos os dias construirmos um clima de paz, tranquilidade à nação que servimos. A cerimónia de graduação de oficiais e sargentos decorreu ontem no Centro de Instrução Militar.
Jovens militares foram promovidos enquanto agentes dos serviços prisionais e de reinserção social. Participam também desde ontem numa formação. A iniciativa do governo se inscreve no quadro da cooperação com Portugal no domínio da justiça. Trata-se de uma ação de formação para 35 guardas dos serviços prisionais, um curso lecionado por profissionais da área de reinserção e de serviços prisionais de Portugal e que abrange temas como organização, segurança e direitos humanos. Esta formação de capacitação tem o objetivo de consolidar as competências iniciais e também a aquisição das novas competências. Isto quer dizer que nós esperamos que depois da formação os guardas prisionais sintam-se reforçados com capacidades para assegurarem os seus serviços. Quando referimos a assegurar os seus serviços é estabelecimento de uma boa relação interpessoal entre os agentes e também para com os reclusos. O setor da justiça em geral e dos serviços prisionais em concreto é um setor considerado prioritário pelo Governo de São Tomé e Príncipe, na parceria conjunta que existe entre o meu país e São Tomé e Príncipe. Foi considerado importante desenvolver ações várias no âmbito do setor da justiça e, concretamente, esta ação de formação. Portugal considera que a formação e a capacitação de recursos humanos é prioritária, é fundamental, na medida em que só assim poderá assegurar-se a sustentabilidade da cooperação. E gostaria também de salientar que, neste caso concreto, há de facto um cofinanciamento do Governo de São Tomé e Príncipe. Penso que é o caminho a seguir para, no fundo, o novo setor, o novo mundo da cooperação em geral, nos tempos difíceis que hoje se vivem. E eu penso que é de facto muito importante assegurar este tipo de formação. A formação decorre no Centro de Instrução Militar até ao dia 29 de novembro. Estão a ser construídas salas na Polícia de Investigação Criminal. A obra financiada pelo Governo estará concluída dentro de um mês. A falta de celas de detenção constitui um dos entraves no funcionamento da Polícia de Investigação Criminal. Um problema cuja solução está à vista com a construção deste conjunto de celas de detenção, mesmo na parte traseira do edifício da Polícia de Investigação Criminal. Há mais de 2 anos, nossa cela teve inoperante, mas pronto, a coisa de mais ou menos 30 dias, nós conseguimos alguma verba para construir uma cela de raiz, e é essa que está sendo agora construída. A obra ao cargo da empresa GTC é financiada pelo governo. A cela tem cerca de 5 compartimentos, excluído casa de banho, porque também tem casas de banho, tem casa de banho e algum corredor. Dentro de um mês estará concluída. A companhia aérea STP Airways programou voos adicionais para os meses de dezembro e janeiro, como forma de descongestionar a lista de espera nesta altura do ano. O anúncio foi feito pelo delegado da Companhia de Bandeira em entrevista à TVS. Como forma de descongestionar a tanta procura nos meses de dezembro a janeiro, a Companhia Aérea de Bandeira Nacional STP Airways irá realizar 3 novos voos adicionais no fim do ano, para além de voos semanais das terças-feiras. O que nós queremos é que realmente, ao implementar 3 voos extra este Natal, voos estes que serão no dia 18 de dezembro, no dia 29 de dezembro e no dia 5 de janeiro, para além dos voos normais de 20 e 26 de dezembro. Portanto, estamos a falar de 5 voos no total, 3 deles adicionais, que vão constituir uma mais-valia para o incoming do país, para a pessoa que gosta de viver os seus familiares ou para a pessoa que gosta de sair e visitar os seus familiares na Europa. Portanto, os voos estão disponíveis a preços bastante aprazíveis. Para além deste incentivo, a STP Airways criou uma nova classe a bordo do avião, a chamada classe econômica e superior, para os que procuram um serviço de qualidade e conforto. Na área do executivo há muita gente que procura estes serviços, quer no Médio Oriente, quer na Europa Central, portanto, e o que nós criámos foi, ao fim e ao cabo, um serviço médio no avião,
que notamos que será uma mais-valia, portanto a STP terá mais uma classe dentro do avião que poderá, obviamente, acompanhar toda esta procura que tem havido por parte dos empresários, onde poderão ter mais uma opção dentro do avião. Em parceria com a Embaixada de São Tomé em Portugal, a Companhia de Bandeira tem em vista uma nova campanha para os que procuram São Tomé e Príncipe como destino turístico. Vamos, juntamente com o Maleta Institucional, com a Embaixada, fazer fortes apresentações, onde vamos convidar os empresários a sentar na Embaixada, a recebê-los de uma forma institucional, falar-lhes dos seus direitos, o que eles realmente podem esperar de São Tomé e todos os processos legais para se implementarem no país. Também estamos a criar mecanismos para a diáspora, com o objetivo de poder criar mecanismos, mas também temos que lhes explicar como fazer as coisas. Não sei se os senhores têm ideia, a maior parte da carga que sai de São Tomé sai de forma informal, não é? Essa carga, muita dela é queimada em Lisboa, no aeroporto, portanto, e nós agarrarmos nos comerciantes, explicarmos-lhes como é que isto funciona e, ao fim e ao cabo, vamos potencializar a imagem de São Tomé também na forma como exportar os seus alimentos, como exportar as suas coisas, como exportar a sua imagem, para que possamos ser mais profissionais. STP Airways, com voos adicionais para São Tomé e Príncipe e nova política de atração turística. Começou hoje na Casa da Cultura mais uma etapa do seminário sobre o trabalho infantil organizado pelo Governo com apoio da Organização Internacional do Trabalho, desta feita dirigido a técnicos de proteção social. Representantes de sectores privados, estatais e organizações não governamentais já participaram no seminário do Gênero com o objetivo de preparar um plano de ação para a erradicação do trabalho infantil em São Tomé e Príncipe. Hoje, o exercício foi feito junto dos técnicos de proteção social. Estamos cá hoje com o objetivo de alargar a base de conhecimento sobre esta problemática do trabalho infantil a nível de todos os técnicos e de todos os distritos, a nível nacional. Vamos divulgar os estudos feitos em São Tomé e Príncipe sobre o trabalho infantil, e os estudos concluem que sim, existe trabalho infantil em São Tomé e é urgente nós trabalharmos no sentido de eliminar o trabalho infantil em São Tomé e Príncipe. Este ciclo de seminários visa também preparar o seminário subregional sobre trabalho infantil, que terá lugar em dezembro próximo na capital santomense. A OIT, como parceira tanto do governo como dos outros parceiros sociais, pretende apoiar São Tomé e Príncipe na eliminação das piores formas de trabalho infantil. São Tomé ratificou tanto a Convenção da OIT contra as piores formas de trabalho infantil, a Convenção 182, e ratificou também a Convenção 138, as duas que serão objeto de análise amanhã, na sessão da manhã. Mas, até o momento, grandes ações não foram feitas para a implementação dessas duas convenções. Nós, até este momento, São Tomé e Príncipe não dispõe de um plano nacional de ação para o combate às piores formas de trabalho infantil. Exercícios que têm servido para esclarecer as dúvidas sobre o que é trabalho infantil e as suas consequências para as crianças. O Hospital Eiras de Menezes e o Lar dos Idosos Simão Agudinho receberam da Sata Insurance um donativo estimado em 130 milhões de dobras. Apoio que vai ajudar essas duas instituições a minimizar algumas carências com que se confrontam. 2 receptores satélites livre, panelas, lençóis, toalhas de banho, entre outros materiais, foram entregues ao diretor do Centro Hospitalar de São Tomé. Um apoio avaliado em 70 milhões de dobras. A seguradora Sata Insurance apadrinha o Centro Hospitalar de São Tomé há já vários anos. É uma iniciativa que vai continuar e não é mesmo a primeira vez que a Sata reage desta maneira, porque estamos uma empresa cidadã, o nosso rol também é de participar, de ajudar. Então é por esta razão que estamos a continuar a fazer. Então vamos continuar a fazer isso. Assim que vamos ter a oportunidade e os meios, vamos fazer isso. São gestos que vêm melhorar e dar melhores condições para a instituição e os utentes da mesma.
O Lar dos Idosos Simoa Godinho também foi contemplado com um donativo do género mais 50 milhões de dobras, apoios que vão melhorar a assistência aos idosos, um gesto acarinhado pelo representante máximo da Igreja Católica em São Tomé e Príncipe. Então é importante que também agora nós saibamos cuidar dos nossos idosos, respeitar os nossos mais velhos. E estes gestos certamente que também são uma manifestação desta atenção para com os mais velhos. Por isso, obrigado à SAT Insurance por este gesto, em nome também da Igreja, que cuida desta instituição, e que os nossos idosos possam verdadeiramente ter outros gestos como estes, que lhes mostrem que eles são queridos pela nossa sociedade, que eles são apoiados por todos nós. SAT Insurance alarga a sua rede de apoio no quadro das comemorações alusivas ao 10º aniversário da sua instalação aos sectores sociais, nomeadamente Hospital Aires de Menezes e Lar dos Idosos Simoa Godinho. A audição e a linguagem foi tema de uma palestra realizada no Centro Cultural Português, uma iniciativa do Projeto Saúde para Todos as Especialidades que visou alertar a população sobre a necessidade de se implementar a linguagem gestual no país. Cada vez há mais crianças com problemas de surdez no país. Quanto mais precoce for detectada esta perda auditiva, melhor será para os prognósticos futuros. Com o objetivo de alertar os pais sobre os sinais numa situação de ausência de linguagem nas crianças, foi realizada esta segunda-feira no Centro Cultural Português uma palestra subordinada ao tema Audição e Linguagem. Precocemente o facto de não virar a cabeça, por exemplo, quando bate uma porta, quando há algum ruído, por exemplo, uma criança que chora bastante, por exemplo, que não para de chorar com a voz da mãe, é outro dos sinais, uma criança que não vira a cara, chora mal. A terapia da fala foi introduzida desde fevereiro deste ano pela equipa de especialistas. Na última missão tivemos muitos meninos com perdas completas de audição, em que aí não conseguimos fazer nada. Aquilo que nós agora estamos a fazer, quando nós podemos adaptar prótese auditiva, adaptamos prótese auditiva, o doente a seguir segue para a terapia da fala. Da terapia da fala tenta-se ao máximo obter uma oralidade, porque nós numa comunidade todos nós falamos e todos nós ouvimos e, portanto, nós tentamos integrar todos estes doentes no meio comunicativo com oralidade. Mas existem situações em que temos o inverso, ou seja, não temos audição e não temos oralidade. Nestes casos em que não conseguimos, apesar da terapia da fala, não conseguimos a oralidade e nos casos em que não conseguimos obter a prótese, adaptar uma prótese auditiva por um elevado grau de surdez, nós aquilo que vamos tentar trazer em fevereiro, que é a próxima missão, aquilo que vamos fazer é orientar para a língua gestual. Desde 2011 que a missão de especialistas do Projeto Saúde para Todos tem desenvolvido esta atividade no país. Foram feitos pouco mais de 1.700 exames a crianças de diferentes idades. Cerca de 60% têm perda auditiva. Algumas recuperáveis, cerca de 8%, praticamente são cofoses, ou seja, significa que não têm audição. Mas muitas delas com perdas auditivas importantes que necessitavam de uma adaptação de prótese auditiva, de uma terapia da fala intensiva, que é coisa que cá não há. Portanto, há que trabalhar ainda bastante. Pelo menos vemos nas nossas crianças que temos adaptado prótese auditiva, há uma evolução favorável. Há uma coisa que as pessoas também têm que pensar, quem tem meninos com prótese ou meninos com perdas auditivas, há que estimular estas crianças sempre a falar. Ou seja, não é só o trabalho de um terapeuta da fala cá durante uma semana que vai conseguir fazer com que eles falem. Joel tem 7 anos, anda na 2ª classe e tem problemas auditivos desde os 3 anos. Por acaso eu tenho acompanhado, mas só a fala mesmo é deficiente porque ele tem a surdez profunda. E um ouvido não ouve nada, só do lado direito que ele percebe, mas é um pouquinho. Problema de surdez no centro das atenções. O consumo abusivo de álcool e o uso ilegal de drogas estiveram no centro de uma campanha de sensibilização que decorreu em Monte Café. O evento, que se enquadra nas celebrações do Dia Nacional da Juventude, foi organizado pela Associação dos Jovens na Luta para o Futuro, em colaboração com a Associação São Tomense para a Promoção Familiar. No caso, eu
vivo mais desempregado. Faço negócios, tá vendo? Eu implementei uma obra no último tempo, pausou. Agora eu vou ficar em casa desempregado. E o meu negócio que tem lá, eu não tenho onde tirar mais, vai acabar. Eu sei que vai acabar. E eu não tenho onde buscar dinheiro, que é coisa que é tipo alavanca da minha vida. E isso faz com que eu fico a perder outras coisas melhores. E o meu cérebro vai se baixando e tem que entrar na bebedice mesmo, que não há hipótese. E isso faz como um disfarce. Isso vai tentar fazer como um disfarce. Embora que isso é mal para mim mesmo, minha saúde e todas as coisas. Esta é a explicação de Ayub Pereira e provavelmente a de muitos outros jovens que se refugiam no consumo do álcool para aliviar os problemas da vida. O consumo do álcool tende a aumentar no país e muito mais nas comunidades rurais, o que preocupa as autoridades e as instituições não governamentais. Por isso, no âmbito da Semana da Juventude, Monte Café foi o local escolhido pela Associação dos Jovens na luta para o futuro, para organizar uma atividade de sensibilização. O nosso objetivo dessa campanha, dessa atividade aqui em Monte Café, é sobre o consumo por excesso de álcool e tabaco. Tendo em conta, sabemos que no nível nacional, né, muitos jovens, adolescentes têm estado a consumir por excesso o álcool e tabaco, e é por isso que nós viemos, nós batermos sobre este tema alusivo ao Dia da Juventude. Uma campanha com muitas atividades culturais e recreativas, mas também com muitas mensagens. Para a palestra foi convidada a médica Elizabeth Barros, que fez esclarecimentos e avançou alternativas ao consumo excessivo ao álcool. Como alternativa, nós aconselharíamos às pessoas práticas desportivas, criarem grupos de desporto de várias modalidades, praticarem atividades desportivas. E quando convidarem os seus amigos, nós estamos deixando essa mensagem. Não convidarem mais os amigos para uma cerveja ou um copo de vinho. Convidem os amigos pura e simplesmente para beber um copo de água comigo, tomar um chá, um cafezinho. Isso são alternativas. Grupos desportivos, grupos de teatro, são tarefas alternativas que evitam perfeitamente o consumo de álcool. A Associação Santomense para a Promoção Familiar, a ASPF, colaborou também com outras informações e testes rápidos de HIV à população. É um fenômeno que está a atacar todas as comunidades santomenses. Porque o álcool, abuso excessivo do álcool, também contribui para a baixa de economia do país. Eu digo isso por quê? Porque um homem e uma mulher, depois de usar tanto álcool, de estar a viver através do álcool, enfraquece fisicamente e não vai ter esse poder para trabalhar, que de forma a aumentar essa produção, não vai ter esse poder. Não vai ter poder de educar, isso também fragiliza. Não vai ter poder na base da área de saúde, não vai ter uma boa saúde. E isso é um fenômeno que nós temos que trabalhar nesse assunto. Para fechar a Semana da Juventude, a Vila de Madalena será o próximo ponto de encontro da Associação dos Jovens na luta para o futuro. A Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, em parceria com o Programa de Saúde Reprodutiva, organizou ontem em Monte Macaco atividades culturais e recreativas para assinalar o Dia Nacional da Juventude. No dia dedicado à juventude santomense, os mais novos é que mais animaram a festa em Monte Macaco. A juventude e a sexualidade foi o lema escolhido este ano para assinalar o 5 de novembro. Nós escolhemos esse tema para, ao mesmo tempo que fazemos aqui uma tarde recreativa e cultural, aproveitamos também para sensibilizar os jovens sobre algumas questões relacionadas com a sexualidade, nomeadamente a contracepção. Isto porque o Instituto da Juventude está preocupado com algumas questões que têm assolado a nossa juventude neste âmbito. Segundo ainda a diretora do Instituto da Juventude, é a preocupação do Instituto e do Governo encontrar soluções para resolver os problemas que afligem a juventude santomense. Neste momento enfrentam um conjunto de problemas, de constrangimentos. Estamos a falar da questão do emprego, estamos a falar de questões de lazer, questões de formação. Portanto, a nossa juventude enfrenta, de facto,
um conjunto bastante largo de dificuldades. E é preocupação do Instituto da Juventude e deste governo contrariar essas situações e estamos a implementar um conjunto de medidas com vista a alterar esta situação da juventude. O presidente da Associação dos Jovens do Monte Macaco realçou que os jovens precisam estar mais unidos para juntos atingirem os objetivos preconizados. Precisa haver mais união entre a juventude, mais associativismo. E, portanto, eu apelo aos jovens de São Tomé e Príncipe que se unam mais, uns entre os outros. Para juntos alcançarmos um objetivo, melhorarmos o nosso país. Para melhorarmos o nosso país, os jovens têm que estar unidos, uns com os outros. Sim, como é que vê assim a ideia do Secretaria do Estado em trazer essa atividade para aqui em Monte Macaco? Eu vejo com bons olhos, tendo em conta que é uma comunidade um tanto monótona. Eu só tenho que agradecer em particular ao Secretário de Estado da Juventude e ao Instituto da Juventude por depositar confiança aqui nesta comunidade, por realizar estas atividades aqui na comunidade. Sim, o que eu tenho a dizer é que hoje é um dia da juventude, é que eu reforço que a juventude esteja unida, que esse gesto continue sempre, com união, crescimento, desenvolvimento do país, e que a juventude esteja sempre junto. O Dia Nacional da Juventude, festejado na comunidade de Monte Macaco, no distrito de Mesoche. É o final, obrigado pela sua companhia. Boa noite.